E aí, pessoal, aqui, canal Cidadão Mediano, ó nós na área aí. Você já conhece, já sabe o que tem que fazer, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe, deixe seu comentário aqui. Gente, eu tenho um costume, não sei se é muito saudável, é assim, ó. Tem um canal que eu vou botar o link aqui no primeiro comentário fixado, é canal Imagine. Imagine. E sobre o que se trata esse canal, gente? Ele é um canal voltado assim em, digamos, homenagear pessoas que morreram. Então no que se resume esse canal? Eles fazem imagens de lápides, de cemitérios, entendeu? E ali eles mostram a data de nascimento, a data, obviamente a data de morte e a causa da morte da pessoa. Então você, digamos assim, eu tenho essa mania, até porque quando eu morava no EPI, no colégio, antigo colégio Amistad, que não existe mais, eu morava na frente do cemitério, João 23, se eu não me engano. E eu tinha o costume, às vezes, quando faltava água em casa, de buscar no cemitério. Às vezes tinha lá. Então eu ia lá buscar um pouco d'água, enfim, para tomar banho. E eu ia olhando as lápides. Então eu achava fascinante, claro, com todo respeito, olhar ali a data de nascimento e a data de falecimento da pessoa. Saber que toda a vida da pessoa tá reduzida nesses dois intervalos no tempo. Então quem tem mania de olhar lápide tem essa coisa, entendeu? Quando faleceu meu pai, estava velando ele, para relaxar um pouco, eu saía da capela e comecei a caminhar no cemitério, todo aquele pacto do luto, da morte, enfim, e eu ficava triste, enlutado, olhando lápis de cemitério. Então nesse canal tem essas imagens de lápide de cemitério, né? E também, muitas vezes, quando a morte é recente, tem a foto da pessoa, a causa e a idade que ela morreu. Então são, meu Deus, mortes das mais diversas. Muitos jovens que morrem em acidentes de moto, muitas tragédias em família. Teve um caso ali de duas irmãs que as duas morreram no intervalo de um ano, uma de trombose e a outra de câncer. Crianças que morrem afogadas, enfim. Mas tem um tipo de morte, assim, gente, toda morte é triste, claro. Todo falecimento, tem as pessoas que desistiram, né? A depressão é uma coisa muito séria, né? Procure ajuda, sabe que sempre tem alguém disposto a ajudar, mas uma coisa um tipo de crítica que me deixa furioso, estarrecido, é o que está acontecendo no Brasil, é relacionado à violência contra a mulher, isto é, homem, se é que dá para chamar de homem, que não aceita o fim do relacionamento e acaba, digamos, interrompendo a sua companheira, ou a sua ex-companheira, ou ex-namorada, enfim. Gente, nesses últimos 2 meses, teve de tudo. Mulher sendo jogada de apartamento, mulher tendo a vida interrompida a chicotadas, a pauladas, a facadas, a atropelamento, enfim. Estrangulamento. Não vou nem falar muito aqui porque é capaz do vídeo ter esse alcance, digamos, alicateado. Mas, gente, nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente por uma determinada bolha específica na internet, apesar de ela não ser culpada, meio que se relativizou a questão do feminicídio, isto é, morre mais homem que mulher. A vida de uma mulher não vale mais que a de um homem, com certeza. Só que a questão do feminicídio é o seguinte, é para punir com mais brevidade e com mais intensidade um tipo específico de crime na qual o homem abusa da sua superioridade física para subjugar, torturar, humilhar e muitas vezes, quando vai até as últimas consequências, interromper a vida da mulher. E é revoltante, gente. Moças novas de 18, 16, 20 anos, porque um imbecil do namorado não aceita o fim do relacionamento. Mulheres que foram casadas 10, 15 anos, quarentonas, bonitas, que simplesmente não querem mais aquele relacionamento, simplesmente não querem mais aquele relacionamento, querem continuar e tem a vida interrompida por um homem desse tipo. Se é que dá pra chamar de homem, é um lixo, é um vagabundo, é um merda, é um inseto, é um animal. Aliás, nem animal é, porque os animais são muito melhores que ele, que esse tipo de ser. Um cara chega a dizer, se você não for minha e não ser
e não vai ser mais de ninguém, esse cara é um rato. É a falência total de um homem não ter a maturidade para aceitar o fim do relacionamento. Eu brinco com minha mulher que eu digo, ó, você é minha. Ela até me interrompe disso. Não, eu não sou tua. Eu me empresto para você. Ela sempre me diz assim. Esse tipo de crime sempre me deixou furioso, sabe? Sempre me deixou maluco. O cara que faz isso, pra mim, eu tenho que apodrecer na cadeia. E, aliás, nesse caso de crime, que é o crime hediondo, eu sou a favor da pena capital. E até não sei porquê, ainda não tem isso no Brasil, não avança essa coisa da prisão perpétua ou da pena capital. Ou vou falar aqui pena de morte pra esse tipo de crime. Agora que tem tanto deputado a favor, digamos, mais à direita, que a princípio é para esse tipo de pauta rolar, a maioria lá no Congresso é de direita, que sempre diz que é a esquerda que é contra isso, a pauta não anda igual. Mas isso é outra discussão. Isso é outro papo. Mas, enfim, é inadmissível isso ter acontecido no Brasil, e nós temos que botar luz nesse caso, temos que triplicar a pena, entendeu? Esse tipo de cara não pode mais sair na rua. É a falência total de um homem não aceitar, achar que a mulher pertence a ele por orgulho, por machismo. Tem que ficar com ele o resto da vida. Se não ficar, ela não tem direito de seguir em frente. Não dá para aceitar, gente. E nos últimos dias, aqui no Brasil, a coisa tá lamentável. Nós estamos aí 6 de janeiro, se você observar as notícias aí, já estava vindo ano passado e continua essa, não vou chamar de onda, essa barbárie. Então eu fico estarrecido, até porque, Deus perdoe, hoje eu sou casado e sou pai de uma menina que vai ser mulher um dia, vai crescer, e eu vou ensinar desde sempre que nenhum homem é teu dono. Aliás, teu único dono é o teu pai. Nenhum homem é teu dono. Você não quer ficar com nenhum homem, com determinado homem, você não fique. Então eu vou ensinar ela desde o início a identificar o homem possessivo, o homem cego, o homem violento, não só fisicamente, que esse é o último estágio, mas violento na semântica, nos bastidores, na intimidade, e no que identificar determinadas características, se afastar. Mas é isso, gente. Esse tipo de homem é um verme, é um lixo, é um nada. Esse, no mínimo, tem que jogar no fundo de uma cela e jogar a chave fora. E, na minha opinião, ó, tem que, ó... Esse tipo de homem que faz com mulher e os molestadores de criança não tem que ter segunda chance, gente. Esta é a minha opinião. Tem que, ó, retirar do convívio da sociedade. Mas é isso, gente. É isso, gente. Deixe sua opinião aqui no canal, o que você acha disso. Se você não tem notado que esse tipo de barbárie sempre aconteceu, mas tem tido uma intensidade maior, principalmente com essa onda de esculacho à mulher, ódio à mulher, relativização da importância da mulher. É óbvio que tem mulher que não presta, que não vale nada, assim como tem homem. Só que essa coisa tem passado um pouco do ponto, tem passado um pouco do limite. Então eu, como homem, como marido, como pai, eu ando sim pensativo a respeito disso. E é lamentável, gente. Lamentável. Ninguém é dono de ninguém, pessoal. Então, já sabe, se inscreva no canal, deixe sua opinião aqui. Até a próxima. E segue o baile.